Fala pessoal, tudo bem? Passando aqui para falar um pouquinho sobre um tema que tem repercutido muito aqui nas redes sociais, que diz respeito ao divórcio do cantor Gustavo Lima e da modelo Andressa Suíta. Pois é, eu não me tornei aqui uma rede social de fofoca. Aliás, eu tenho me irritado com a quantidade de postagens falando desse divórcio, porque por vários motivos. Primeiro, que não me diz respeito esse tema, uma chatice danada ficar sabendo do divórcio dos outros. Segundo, porque eu acho que isso é muito prejudicial para o casal. O momento do divórcio é um momento muito delicado, muito sensível, é um momento que as partes acabam se desgastando emocionalmente, e essa hiperexposição nas redes sociais tende a piorar a situação e criar até uma animosidade que às vezes nem existia entre o casal e dificultar aí o processo de divórcio de maneira consensual, de maneira tranquila, sobretudo por envolver dois filhos, né? Então, da minha parte, na minha opinião, é lamentável essa hiperexposição. Não estou entrando no mérito dele ou dela, não é isso. O fato da hiperexposição, para mim, é muito ruim, tá? Esse é meu ponto de vista com relação a isso. E até então eu não tinha nada a ver com isso, eu continuo não tendo, né? Nada a ver com isso, eu estava ignorando as postagens, embora me irritasse a quantidade, até que de repente eu olho uma das postagens dizendo o seguinte: Andressa Suíta era casada no regime de separação de bens, e mesmo assim, por força da súmula 377 do STF, ela poderá ganhar aí, ela terá direito a metade dos bens do Gustavo Lima. Eu falei, opa, agora o tema me interessou, porque eu estou vendo aqui uma deturpação da lei, da súmula 377 do STF. Por que eu estou dizendo isso? Eu fui nos sites de fofoca entender um pouquinho do caso, para a gente pegar o caso. Minha ideia aqui não é falar sobre o caso do Gustavo Lima e da Andressa Suíta propriamente dito, mas não, eu quero pegar o gancho desse caso para ajudá-los a entender, sobretudo para quem é leigo, ajudá-los a entender o que é a súmula 377 do STF e quando ela se aplica e quando ela não se aplica, tá bom? A minha ideia aqui é essa, até porque eles já possuem um advogado e eu não ficaria confortável em abordar nada a respeito do próprio casamento do casal, em respeito ao colega que está atuando no divórcio deles. Então a minha ideia aqui é unicamente esclarecer a aplicação da súmula 377 do STF, sobretudo por ser professor de direito, tá bom? Então qual que é a ideia aqui? A súmula 377 do STF, que é uma súmula de 1964, portanto até mesmo antes do Código Civil atual, que é de 2002, a súmula dizia o seguinte: no regime de separação legal de bens, você vai entender porque eu estou enfatizando isso, no regime de separação legal de bens, comunicam-se, leia-se, divide-se, tá? Os bens adquiridos na constância do casamento. Eu fui ver as notícias para entender qual era o regime de bens que eles adotaram. E aí eu vi, citando aí essa notícia, não sei se é verdade ou não, só estou pegando o gancho do casamento para a gente explorar, repito, a súmula 377, eu vi que a Andressa Suíta declarou que havia optado pelo regime de separação de bens para provar que ela estava se casando com o milionário sertanejo exclusivamente por amor e não estava interessada no patrimônio dele. Ou seja, ela decidiu, por vontade dela, se casar no regime de separação obrigatória de bens, separação total de bens, como o pessoal costuma dizer, e o cantor Gustavo Lima concordou. Portanto, ambos convencionaram, ambos decidiram, acordaram que esse casamento vigoraria nesse casamento o regime de separação de bens. Pois bem, aqui estabelecemos as primeiras premissas, tá? O que a gente tem que entender? No atual ordenamento jurídico brasileiro, nós temos o regime de separação convencional de bens e o regime de separação legal de bens. O que isso significa? O casal, quando vai se casar, ele tem a liberdade de escolha do regime que ele quer que ocorra, que aplique-se ao casamento dele, tá bem? Então, em regra, todos nós temos, salvo algumas exceções, a liberdade de escolher qual será o regime de bens que nós vamos adotar. O regime de bens, em apertadíssima síntese, ele é as regras que vigorarão com relação ao patrimônio que será adquirido pelo casal. Então, assim, quando você vai se casar, você fala assim, olha, vamos nos casar. Qual vai ser a regra aqui do nosso patrimônio? Como é que a gente vai dividir o que a gente já tinha ou não vai dividir nada? Como é que vai ficar o que a gente vai conseguir? Como é que é isso? É o regime de bens adotado pelo casal quem vai estipular essas regras, beleza? Então, apertadíssima síntese é isso. E você tem a liberdade de escolher qual regime. Comunhão parcial de bens, regime de comunhão universal de bens, participação final em aquestos, ou
por exemplo, separação convencional de bens ou separação legal. Qual que é a diferença? Na separação convencional de bens, são as partes, os noivos que optam por casar por esse regime. Então eles convencionam, eles acordam que durante o casamento deles separarão todos os bens. Tranquilo? Separação de bens convencional. É diferente da legal. Por que é diferente da legal? Porque na separação legal de bens, é a lei quem diz para o casal que eles serão obrigados a se casar no regime de separação de bens. Então o casal não tem a escolha, é uma exceção à escolha, tá? O casal não tem escolha. A lei diz que ele é obrigado a casar nesse regime. E quais são as situações onde a lei diz que ele é obrigado a casar nesse regime? A primeira delas é quando eles contraem o casamento inobservando as causas suspensivas previstas no artigo 1523 do Código Civil. Eu não vou adentrar aqui as causas suspensivas, porque eu quero deixar um vídeo um pouco objetivo, já está ficando comprido, eu quero deixar objetivo para vocês, mas quem tiver interesse, procurem no Google Código Civil, artigo 1523, você vai ver quais são as causas suspensivas do casamento, tá bem? Então dá uma olhada lá, não se aplicam ao caso do Gustavo Lima e da Andressa Suíta, conforme foi divulgado na mídia. A segunda possibilidade é o casamento das pessoas acima de 70 anos, tá? Quem tem mais de 70 anos, a lei determina que seja casado pelo regime de separação de bens. Por quê? Para proteger o patrimônio dos herdeiros. Como se quem tivesse 70 anos fosse retardado e não tivesse condições de decidir o que quer da vida. É um absurdo. Esse dispositivo é amplamente criticado pela doutrina, inclusive pela jurisprudência, com alguns posicionamentos defendendo a inconstitucionalidade dele. Não é o nosso objeto aqui se aprofundar. Terceiro, de todos que dependerem para casar de suprimento judicial. Em algumas situações, para você conseguir se casar, por exemplo, quem tem 17 anos e não tem autorização de um dos pais, você pode pedir que o juiz autorize o seu casamento. Então, você terá um suprimento judicial. Não é o caso, me parece, também do Gustavo Lima e da Andressa Suíta. Portanto, eles não se adequam, não se encaixam na separação legal de bens. Então, não é aqui um regime de separação legal de bens, e sim o convencional de bens, conforme a própria modelo divulgou. Portanto, se a súmula do STF diz que no regime de separação legal de bens comunicam-se os adquiridos na constância do casamento, esta súmula terá aplicação somente nessas situações que a gente acabou de ver. Quando as partes convencionam, não aplica-se essa súmula. É um equívoco dizer que poderá dividir o patrimônio com base na súmula 377 de quem se casou no regime de separação convencional de bens. Beleza? Espero ter, nesse vídeo que já está ficando um pouco comprido, explicado, dado uma ideia sobre essa discussão. Meu objetivo, repito, não é analisar o caso Gustavo Lima e Andressa Suíta, mas sim pegar aí algumas nuances do caso para explorar a 377 do STF, a súmula 377 do STF, para que quem é leigo também, enfim, outros colegas, alunos e tal, entendam a aplicação dessa lei, beleza? Tem vários detalhes sobre essa lei, se a pessoa, eu estou falando agora sobre essa súmula, se a pessoa, quando aplica essa súmula, que não é o caso analisado, quando se aplica, se a pessoa tem que comprovar que contribuiu para ganhar, para a aquisição desses bens, se não tem, se é possível se afastar por pacto antinupcial, é possível, e por aí vai. Como eu não quero me prolongar, me aprofundar demais, então eu só queria mesmo trazer aí as informações sobre se essa 377 se aplica ao caso Gustavo Lima e Andressa Suíta, sendo uma separação convencional de bens ou não. Só aparar essas arestas, acho que ficou claro para todo mundo. Se não ficou, estou à disposição, pode comentar aí que eu vou respondendo na medida do possível, beleza? Obrigado pela atenção e até a próxima.